E aí, gente, tudo bem? Mais uma aula então de história geral aqui para vocês do terceiro ano. Hoje o assunto da videoaula é sobre feudalismo. A gente nas últimas aulas veio estudando sobre o período que a gente determina que é a Alta Idade Média, ou seja, a formação dos reinos bárbaros, toda a estrutura, dando um foco principalmente para o Império Bizantino, para a expansão muçulmana no norte da África e na Península Arábica e para o Reino Franco. E é justamente depois da desarticulação do Reino Franco, por conta dos fracos reis que tiveram pós Carlos Magno, e por toda aquela estrutura militar que foi sendo criada, que eu falei nas aulas passadas, em torno da repartição das terras para a formação de um exército para defender esse Reino Franco, é que vai se formar essa sociedade feudal. Bom, primeira coisa que eu queria deixar para vocês, assim, como base para a gente pensar, é que essa sociedade feudal ela vai ter uma estrutura social muito significativa, que ela vai nortear toda a sociedade, que é a divisão dela em estamentos, e que vão perdurar durante muito tempo, até a Revolução Francesa, ou seja, a gente está falando por volta do século 9, 10, e isso vai perdurar até o século 18, essa divisão da sociedade, pensar a sociedade dessa forma. Então, como a gente pode pensar essa sociedade? A princípio, pensamos ela em três principais estamentos. Aqui eu vou citar um quarto, mas que não tem tanta relevância. O primeiro estamento é o clero, as pessoas envolvidas com a igreja. Eles estão no que a gente chama de primeiro estado, ou primeira ordem da sociedade. Até pelo fato da importância que a igreja vai ter nesse contexto do feudalismo na Europa. Ela vai ser, como eu vou falar mais adiante, um amálgama entre as diversas culturas que vão ter dentro da Europa. Agora a gente pode falar que a Europa está dividida em diversas culturas. Tem a França, tem a Inglaterra, a Itália, são distintas culturas. Não, essa igreja está tendo que lidar ali com uma pluralidade cultural muito grande que na época do Império Romano não existia tanto. As pessoas preferiam copiar a cultura do Império do que reproduzir sua própria cultura. Abaixo desse estamento está a nobreza. A nobreza que vai ter como principal função a guerra, principal objetivo, principal, talvez até atividade econômica, é a guerra. Eles estão preparados para essa atividade, eles foram criados, eles se criam, se instruem para a guerra. E o terceiro estamento é o estamento dos servos, que é a base da mão de obra nessa sociedade feudal. É quem realmente trabalha, quem sustenta os outros demais estamentos. Dentro desses servos, a gente ainda pode tirar uma quarta divisão, que são nesse princípio de feudalismo os chamados vilões. Apesar do termo hoje em dia quer dizer alguém de má índole, vilão é quem vive nas vilas. A gente fala de uma ruralização na Europa, lá no Império Romano, que ela vinha se ruralizando, mas as cidades ainda existiam em algumas partes, principalmente, por exemplo, na Itália. Na Itália, a vida urbana nunca se desfez. Tem algumas regiões da Europa que a cidade ainda é centro de boa parte das orientações econômicas, por exemplo, na região dos Países Baixos, por exemplo, por ser um território muito restrito, as cidades ainda existiam próximas umas às outras, conviviam uma com as outras, e isso vai ser influente até a gente pensar no rendimento cultural quando a gente for falar sobre o assunto. Bom, esses vilões eles têm assim atividades marginais dentro dessa sociedade e conforme for passando o tempo eles vão formar o que a gente chama de burguesia em algum momento. Bom, qual que é a importância da igreja nesse contexto então? A igreja ela é a principal instituição dentro da Europa. Ela é aquela que se torna herdeira do Império Romano, perpassa pelo Império Franco, sendo protegida, sendo agraciada muitas vezes pelos reis francos, e ela perdura, servindo como
por um lado, uma legitimadora do poder sempre desses reis. Esses reis sempre são coroados com o aval de alguém da igreja, com o aval de uma autoridade da igreja, mas também serve como uma amálgama cultural. É ela que faz o meio de campo entre essas diversas culturas. É ela, então, que acaba unindo todo mundo ali para a formação de uma sociedade europeia medieval. O segundo ponto que vale destacar que a igreja tem uma importância é quanto à questão do monopólio de conhecimento. Desde lá da crise do Império Romano, perpassando por todo o Império Franco, a igreja foi acumulando para si a função de instruir a sociedade. É ela que tem o monopólio dos livros, é ela que faz a cópia dos livros através de um processo dos copistas que ficavam lá reescrevendo os livros, copiando os livros propriamente ditos. Isso até é representado num filme chamado Em Nome da... E o livro também existe, esse livro, do Humberto Eco, que é o Em Nome da Rosa, mostra o trabalho dos copistas propriamente ditos, que são todos ligados a ordens religiosas, ou seja, está dentro da igreja. É a igreja que determina ali quais são os conhecimentos que devem ser passados para frente e aqueles que devem ficar engavetados. E foi assim durante muito tempo. E isso vai reger, então, todo o controle da mentalidade do europeu. É a igreja que fornece os valores étnicos e os valores morais desse homem medieval. E isso vai perdurar até o renascimento cultural, quando o homem passa a questionar a igreja por diversos fatores. Mas essa moral, essa temeridade que a igreja vai criar, vai ser muito bem construída, porque ela é a única detentora de conhecimento. A maioria da nobreza da época era uma nobreza analfabeta, não sabia ler e escrever, ia na missa e reproduzia palavras que o padre falava em latim, porque ninguém conhecia mais o latim, mas o latim era considerada a língua sagrada da igreja, pelo menos no Ocidente. Então, tudo isso acaba sendo imposto pela igreja como detentora de conhecimento. Bom, a gente pode dividir a igreja em dois cleros. Um clero que a gente chama de secular, que é ligado à instituição, são os padres, bispos, cardeais e o próprio papa, e tem o clero que a gente chama de clero regular, que é aquele que pertence às ordens religiosas, os franciscanos, os agustinianos, que são aqueles que estão se formando ainda para entrar dentro da igreja, que são frades, freiras. Então, essa separação do clero ela é muito comum, porque cada vez mais é o clero regular, ou seja, aquele que dá em informação, que é o que mais entra em contato com a sociedade. Por mais que em alguns momentos eles se trancafiem em mosteiros, por exemplo, mas é a parcela da sociedade que está mais em contato com o resto do povo. Se a gente for pensar do clero que a gente chama de regular, somente o padre ali tem acesso ao povo e esporadicamente. O Papa é uma figura que a maioria dos europeus nunca chegaram a ver o Papa. Como para a gente também é assim, pessoalmente a gente não vê o Papa. Até mesmo o cardeal das igrejas a gente não vê. O bispo está acessível para a gente, porque a gente está aqui em Muzambinho e o bispo está em Gospé para se ver ele, mas esse contato, ainda mais numa Europa medieval, que as viagens eram complicadas, é mais com esse clero que a gente chama de secular. Bom, mas mesmo assim ainda existia uma hierarquia dentro desse clero, e essa hierarquia ela vai também pesar por esse contato com as pessoas e com as condições econômicas de cada pessoa, econômicas e sociais de cada pessoa, que é o alto clero, que é quem dirige a igreja de fato, e aí exclui os padres dessa jogada. Eu estou falando de bispos, cardeais e do papa.
ou seja, é quem realmente ganha dinheiro com a igreja, é quem é rico. Muitas vezes, quem ocupa esses cargos são filhos de nobres. Se a gente for pensar, um pai que tenha dois filhos, o mais velho ganha a posse da terra quando o pai morre. Só que o mais novo não ganha terra nenhuma. Então, um caminho lógico para ele seguir, para ele não morrer de fome, é ir para a igreja. Então, a maioria desses padres que ocupam o alto clero são filhos da nobreza. Já o baixo clero é aquele que entra em contato mesmo com o povo. É quem tem a missão de evangelizar as comunidades. Aí são os padres, os frades, monges, freiras, todos eles estão em contato com o povo e, por consequência, em contato com a miséria do povo. É a parcela da sociedade que menos ganha dinheiro com os seus afazeres religiosos. É quem está ali na frente de batalha pela evangelização do pessoal. Agora, começando a falar sobre o segundo estamento, a nobreza, eu vou retomar um pouquinho aquele pensamento de que essa nobreza é formada por laços que a gente chama de laços de suzerania e vassalagem, onde o suzerano pleiteando a formação de um exército fornece terras a um vassalo que, por laços de fidelidade e lealdade, é obrigado a lhe servir em afazeres militares ou administrativos. Em contrapartida, ele tem o benefício de ganhar a posse de uma terra. Esse processo que eu já expliquei lá no Reino Franco, no final do Reino Franco, ele vai prevalecer durante toda a Idade Média e vai sendo uma causa cada vez mais constante da descentralização do poder na Europa até um determinado momento. O momento vai ser o momento que esses senhores feudais, como são esses donos de terra, espaços ser chamados, eles começam a perder o poder internamente dentro de seus feudos. Então, durante séculos, essa proliferação de feudos vai aumentar na Europa, até o século X, que a gente já vai falar logo mais. Bom, qual que é o papel da mulher nessa nobreza? É uma mulher que ela não cuida dos filhos, ela não cuida da casa, ela não pode trabalhar, ela não vai para a guerra, porque isso é fazer uma tarefa do homem. Ela tá lá simplesmente para duas coisas: representar a família e rezar. A importância máxima da mulher assim, na sociedade, ela está vinculada nesse momento, nessa sociedade medieval, única e exclusivamente à figura do homem. Porque a mulher ela servia justamente para fazer ligações familiares através do casamento e da concessão dos dotes, que eram pequenas fortunas que os pais das mulheres pagavam aos noivos para elas casarem. Então, a mulher ela é um joguete político, econômico, nesse momento na história da Europa. A mulher da nobreza, estou deixando isso bem claro. Isso é para gente. Isso eu lembro de uma conversa com a Ana Clara no primeiro ano lá do ensino médio. Ela falou assim: eu queria nascer nessa época, parece tão legal. Não era legal, não é a situação da mulher na Europa medieval ela é horrorosa, porque é isso, a vida dela é igreja, casa, cuidar dos filhos, igreja, nem cuidar dos filhos, porque quem cuida dos filhos são criados, então ela basicamente reza, dorme, ela não sabe ler, porque a instrução às mulheres é uma coisa que é proibida nessa sociedade. Ela tá lá, ela convive, ela respira, vamos dizer assim. Ao contrário da mulher serva. Vou já falar da mulher serva daqui a pouco. E, por fim, a gente tem o último estamento que é importante a gente analisar, que são os servos, que são a base de toda a mão de obra dessa sociedade medieval. É graças aos servos que os outros dois estamentos conseguem realizar bem as suas tarefas, porque eles não têm que trabalhar, eles não têm que plantar, eles não têm que lidar com a terra, porque o servo faz tudo por eles.
Esses servos que têm uma raiz lá no Império Romano ainda, com aquele sistema de colonato que a gente já mencionou nas aulas anteriores, em que o servo oferece a mão de obra dele para um senhor feudal, em troca esse senhor feudal promete a proteção e o uso da terra. Então é assim que esse senhor feudal vai se sustentar. Bom, esse servo ele tem uma série de obrigações ali e isso vai representar um trave na economia europeia e eu já explico logo depois que eu terminar de falar sobre essas obrigações. A primeira obrigação do servo é o pagamento da talha, um imposto em que é justamente a taxa de dias que um servo é obrigado a trabalhar na terra do senhor. Isso porque toda propriedade feudal era dividido no que a gente chama de mansos. E existe o manso servil, onde os servos trabalham para tirar o sustento deles, servos. Existe o manso senhorial, onde tudo que é produzido ali vai diretamente limpinho para o senhor feudal. Quem trabalha nessa terra? Todos os servos que pertencem ao seu feudo. E por último, a gente tem o manso comunal, que são rios, florestas, áreas não plantáveis, não cultiváveis, em que qualquer pessoa pode explorar, seja para caça, seja para coleta de frutas, seja para pescaria. Essa tanto o senhor quanto o servo pode ir ali tirar alguma coisa dessa região. A talha, então, seria o número de dias, geralmente eram 2 dias, em que o servo tem que trabalhar única e exclusivamente nas terras do senhor feudal, na parcela do feudo que a produção vai diretamente para o senhor feudal. A segunda obrigação era a banalidade, que era o uso dos equipamentos do senhor feudal. Minto, apago o que eu disse. O imposto pelos dias que ele tem que trabalhar lá na terra do senhor feudal é a corvéia. A banalidade é o uso das. Peraí, é o pagamento pelo uso de equipamentos do senhor feudal. Então, corvéia, o número de dias que ele tem que trabalhar lá, banalidade por uso de qualquer equipamento. Que equipamentos seriam esses? Estábulo para proteger animais, moinhos sejam eles de vento ou de água para moer os grãos de trigo e transformar em farinha, ou qualquer tipo de ferramenta que ele use do senhor feudal, ou seja, por qualquer coisa que ele use, ele tem que pagar o imposto para o senhor feudal. A talha, que eu tinha citado anteriormente, é um pagamento em cima da produção do senhor do servo. Ou seja, se ali na propriedade do servo ele tira 100 quilos de trigo por mês, uma taxa desse trigo vai para o senhor feudal. Por exemplo, vamos supor que 20% vai para o senhor feudal. Então ele produziu 100, 20 vai para o senhor feudal. Se ele aumenta para 200, o senhor feudal recebe 40. E assim por diante. Então, a maioria dos servos, o que eles faziam? Eles produziam aquilo que era necessário para eles sobreviverem e para pagarem os impostos do senhor feudal. Nada mais que isso. Se não há um excedente de produção, isso quer dizer que não há comércio. Não é necessário haver o comércio. Se o servo ele tira tudo ali que ele precisa da terra que ele está trabalhando, ainda consegue pagar o senhor feudal. O senhor feudal recebe tudo aquilo que precisa para ele sustentar. A igreja recebe tudo aquilo que ela precisa para se sustentar. Não precisa do comércio. O comércio existe justamente para a tratativa da falta de produtos na sociedade, ou intercâmbio de produtos. Se não precisa disso, a necessidade do comércio é inexistente. E é isso que vai travar tanto a economia da Idade Média durante muito tempo. As pessoas não vão se ver com a obrigação de criar um excedente de produtos para ser comercializado, porque não existe comércio. Então, essa é a época que a gente pode falar que o capitalismo ele é zero, não existia trocas comerciais, não existia a questão do lucro,
poupança de alguma coisa, produzisse aquilo que era necessário. Quase uma autossuficiência. Existiam ainda outras obrigações do servo, por exemplo, o pagamento do tostão de Pedro, que é uma espécie de dízimo com base na produção dele. Ou seja, se ele produz ali 100 quilos de trigo, 20 já foram para o senhor feudal, 10 vai para a igreja. Então é assim que a igreja se mantém. Existia também um imposto chamado de mão morta, que é o pagamento por cada servo que morria. Ou seja, uma pessoa da sua família morre, você tem que pagar para o senhor feudal porque essa pessoa morreu. Afinal, é uma mão de obra a menos nas propriedades do senhor. E ainda existia as chamadas primícias, que eram pagamentos pela primeira cria de algum animal ou até pela gestação de novas pessoas. Ou seja, se tem uma porca lá nas suas terras, ela dá cria, tá lá, você já tem que pagar para o senhor feudal. Existia também, esse até retratado no filme Coração Valente, o fato de que alguns senhores feudais cobravam que a primeira noite de uma mulher fosse com o senhor feudal para depois ser do noivo. Mas isso é só algumas regiões isoladas da Europa. Nesse caso, falando, um caso era a Inglaterra que cobrava isso dos escoceses. Bom, e qual que é o papel da mulher serva nessa sociedade, nesse estamento que ela está situada? A mulher serva, ao contrário da mulher nobre, é a que trabalha, é a que cuida dos filhos, é a que cuida da casa. Então, essa mulher, ela rala, assim, em níveis irreconhecíveis. Então, nascer naquela época não era muito bom para a mulher. Ou ela não faz absolutamente nada, não tem liberdade nenhuma, não tem conhecimento nenhum, ela é um joguete de interesses dos homens, ou ela rala pra caramba nessa sociedade, sem o devido reconhecimento ainda por cima, já que sempre é uma sociedade pensada nos direitos masculinos. Bom, sobre o sistema feudal, é isso que eu queria falar. Então, para a gente pegar algumas características, é um sistema que a economia é travada, que a sociedade é dividida em estamentos. Dois desses estamentos, nobreza e clero, têm privilégios que são superiores, não trabalham, são sustentados pelo terceiro estamento, que são os servos. Esses servos têm uma série de obrigações para com seus senhores feudais e com a igreja, e isso acaba travando a economia da Europa. Bom, esse travar a economia da Europa vai aproximadamente até o século X. No século X começa uma série de transformações na Europa que a gente pode falar que é a transição da Idade Média para a Idade Moderna. É o período que começa a haver as alterações e que a gente chama na história de Baixa Idade Média, ou seja, aquelas formações de feudais vão começar a ruir de alguma forma. Bom, tudo começa pela ampliação, ou seja, pelo crescimento populacional excessivo na Europa. Cada vez mais nasciam mais pessoas porque as terras eram favoráveis a isso, e isso foi aumentando a população de alguma forma, lembrando que naquela época também não tem televisão, a mulher ela só existe ali na sociedade para procriar, então, enfim, vários fatores favoreciam que a população da Europa crescesse. E na mentalidade da igreja, existe até hoje um dos livros bíblicos que é o Apocalipse de São João. E o Apocalipse de São João traz como grande paráfrase, assim, os grandes mensageiros do final dos tempos, do retorno de Jesus à Terra, os cavaleiros do Apocalipse. O que eram esses cavaleiros do Apocalipse? Eram alegorias do mal que iria infringir a sociedade em algum momento. Existem vários modos de retratar esses cavaleiros do Apocalipse, um deles é esse daí que eu estou apresentando para vocês. Bom,
na ordem aí. O primeiro é o Cavaleiro da Fome. Logo depois, o Cavaleiro da Guerra, o Cavaleiro montado num cavalo preto, o da Peste e, por fim, o Cavaleiro da Morte. Cada um deles vai representar um mal que vai assolar a Europa a partir do século X e que a Igreja começou a tratar isso como um prenúncio do Apocalipse. A Europa achava que não ia passar do ano 1000, e depois jogaram isso para o ano 2000 e possivelmente, se a igreja existe até lá, no ano 3000 eles vão falar a mesma coisa. O que seriam esses 4 cavaleiros do Apocalipse, então? Fome, guerra, peste e morte. Elas vão estar ligadas a fatos que vão acontecer na Europa justamente por conta desse crescimento populacional. O primeiro que eu queria destacar é a fome. A fome, ela veio de um processo ligado a diversos setores. O próprio crescimento da sociedade europeia já demandava uma produção maior de alimentos. Bom, o problema é que a Europa, nessa época, foi assolada por péssimos climas. Secas, chuvas fora de época, nevascas, tempos quentes demais, e isso prejudicou a produção de alimento. Além disso, o esgotamento dos solos em várias partes, já que não havia um tratamento, né, um descanso aos solos para dar conta de sustentar essa população que foi aumentando, também chegou a um esgotamento a ponto de não se gerar mais colheitas boas. E, associado a isso, as pessoas estão vendo que o campo não está dando mais dinheiro, muitas dessas pessoas começaram a mudar a sua perspectiva econômica e abandonarem os feudos e seguirem para as cidades, gerando o que a gente chama então de êxodo rural. Bom, isso vai comungar então com o segundo cavaleiro que eu queria falar, que é a peste. Como as pessoas estão indo para as cidades, e menos pessoas estavam trabalhando no campo e menos estava sendo produzido, era necessário adquirir esses alimentos de um outro lugar. Isso vai estar ligado, então, ao que a gente chama de renascimento urbano, já que as pessoas estão morando mais nas cidades, e comercial na Europa. E esse comércio que é reativado é justamente com o Oriente, com a região do Império Bizantino. E de lá eram importados vários navios com produtos vindos da China, da Índia, da Pérsia e de próprio Bizâncio. E uma das coisas que os europeus conseguiram importar de lá foi a peste bubônica, ou também conhecido como peste negra. Uma doença que assolou a Europa e que chegou a matar cerca de 2/3 da população europeia. É uma doença que, assim como a gente está vendo o coronavírus, não tinha um precedente na sociedade europeia e, por isso, a baixa imunidade à doença. Ela chegava a matar uma pessoa em menos de uma semana, a partir do contágio com a doença. Então, era uma doença que matava ali rápido. E como as pessoas estavam indo morando, estavam se mudando cada vez mais para as cidades, o contágio passou a ser maior, já que as pessoas estavam vivendo mais próximas umas das outras. Enquanto as populações rurais que moravam distantes umas das outras, o contágio foi menor. Bom, essa reativação do comércio, principalmente na Itália, isso se dá porque a Itália ainda manteve uma vida urbana ativa mesmo com o fim do Império Romano, a ruralização lá foi menor do que os outros lugares, porém, a maioria das cidades fora da Itália eram cidades sem estrutura sanitária alguma, eram esgotos correndo a céu aberto, falta de água potável, um jeito errado de se lidar com lixo, o que dava a proliferação de ratos e principalmente das pulgas dos ratos, que era realmente a vetora, a transmissora da doença da peste bubônica. Então, por isso as cidades foram um grande foco dessa peste aí que assolou e matou muita gente na Europa. Bom, o terceiro cavaleiro, que é a guerra,
Ele parece não ter muito a ver com a situação dessas mudanças, não, mas quando a gente analisa de fato o que acontece, dá para se encaixar a guerra aí como realmente um fato que vai assolar. A guerra por si só ela já é um acontecimento apocalíptico, ela causa muita morte, muito terror. Mas o que vai acontecer na Europa e que vai chamar muita atenção nesse período é a chamada Guerra dos 100 Anos. Uma guerra que, apesar do nome, ela dura mais de 100 anos, ela chega a durar 117 anos, e, porém ela tem vários períodos de tréguas, de armistícios, mas nunca de paz. E ela vai envolver senhores feudais de França e Inglaterra, que pelos laços de suzerania e vassalagem que eles tinham, acabou comungando com outras áreas da Europa, inclusive o Sacro Império Romano Germânico, também é envolvido na Guerra dos 100 Anos. Essa Guerra dos 100 Anos, como ela envolve senhores feudais, ela vai acabar enfraquecendo muitos senhores feudais. Imagina uma família em guerra por 117 anos. 117 anos que cada vez mais seus membros são afastados das propriedades para lutar nas guerras. 117 anos que ninguém está fiscalizando como essas terras estão sendo tratadas. E principalmente 117 anos de gasto. A guerra é gasto. Quando os senhores feudais tentam retornar suas propriedades, eles tentam reativar suas finanças, suas riquezas, explorando as comunidades servis ali dentro do seu feudo. O problema é que esses servos começam a se rebelar. São as chamadas revoltas servis. E os senhores feudais eles já não têm mais o mesmo poder para controlar ali aqueles servos dentro da sua propriedade. Então, tudo isso é sinônimo de caos, porque agora o servo tem uma outra alternativa que é ir para a cidade. Você não quer ficar ali no campo, se o senhor feudal vai explorar ele ali na propriedade dele, ele vai para a cidade. Então agora ele tem uma alternativa a esse tipo de ação. E tudo isso gera morte. Daí o último cavaleiro nem precisa ser tão bem explicado assim. Bom, não só a sociedade como um todo vai sofrer com essa questão dos acontecimentos da Europa, mas a própria igreja também vai sofrer um forte abalo. O primeiro grande abalo da igreja é o chamado cisma do Oriente, que foi o racha entre a igreja ortodoxa lá bizantina e a igreja católica apostólica romana no Ocidente, que eu já expliquei na matéria de Bizâncio, nem vou me aprofundar muito nisso. E, diante dessa crise, diante dessa guerra, a igreja se posiciona como uma pensadora para acabar com esses conflitos dentro da Europa, porque ela precisa também dar uma respirada, ela precisa dar uma aliviada nessa questão, e tudo isso vai ser direcionado, então, para um movimento que a gente chama de cruzadas. As cruzadas que tinham um apelo extremamente religioso, que era a libertação da Terra Santa, que estava em poder dos muçulmanos, que não deixava mais os católicos ou os cristãos fazerem peregrinação até os locais sagrados que Cristo viveu ou morreu, mas que na verdade tinham cunhos totalmente políticos e econômicos. Político, porque a igreja queria tirar as guerras que ora estavam na Europa para um inimigo externo. Era necessário também ampliar as terras. Se a Europa já não está com terra suficiente para dar conta da população europeia, se os solos estão desgastando, é necessário adquirir terras em outras localidades. Então, a Europa precisava expandir territorialmente para uma área que não fosse a própria Europa. E, por fim, o econômico. A reativação do comércio é uma coisa que era necessária. A Europa está faltando produto na Europa, então ela tem que adquirir isso em outro lugar. Enquanto os muçulmanos ainda tentavam monopolizar o Mediterrâneo, o comércio seria inviável. Então, tentar levar a guerra da Europa para o Oriente, para libertar o Oriente e enfraquecer os muçulmanos, é a jogada que parecia mais óbvia para a igreja para ela tentar se beneficiar de tudo isso. E é isso que vai acontecer
vai haver inúmeras cruzadas, tem as cruzadas que eu chamo de cruzadas ridículas, que são a cruzada das crianças, em que a igreja pega um tanto de criança lá abandonada nos asilos, nos orfanatos, e manda em navios para lá, e essas crianças viram escravos dos muçulmanos, e a cruzada dos pobres, em que manda toda a população europeia que estava dentro das cidades, que eram pobres, que não tinha casa, não tinha comida, não tinha trabalho, manda tudo para o navio também e acaba virando escravo. Apenas uma cruzada realmente teve o objetivo alcançado de conquista da Terra Santa, de conquista de Jerusalém, que foi a terceira cruzada, mas que esse Estado cristão lá no Oriente Médio vai durar muito pouco tempo, porque logo o Saladino, que era o sarraceno lá, muçulmano da região, consegue expulsar esse reino cristão. Esse evento que é representado no filme Cruzadas, que tem o Orlando Bloom como protagonista do filme. Bom, falei de tudo isso, das cruzadas, e se está tendo cruzadas, se está tendo reativação no comércio, se as pessoas estão morando na cidade, é interessante falar sobre o renascimento comercial e urbano. Ou seja, o surgimento, mais uma vez, de cidades na Europa, as pessoas passando a viver em cidades, abandonando progressivamente a vida no campo. É interessante notar que, com a reativação do comércio, um novo setor dessa sociedade vai surgir, que são os comerciantes. Os comerciantes que antes não tinham função nenhuma dentro da sociedade vão enriquecer gradualmente e vão ali compor um grupo dentro dos servos que vai rivalizar muitas vezes em riqueza com a própria nobreza. Esses servos ligados ao comércio, cada vez o enriquecimento deles também vai proporcionar que eles passem a concentrar-se em núcleos urbanos, que são chamados burgos, que eram cidades fortificadas ali, com a única intenção de serem centros comerciais. Geralmente, cidades da Europa que têm essa partícula burgo é porque elas foram burgo no passado. Por exemplo, Hamburgo, Estrasburgo, Gotemburgo, tem umas outras cidades, Nuremberg, por exemplo, na Alemanha, todas elas foram em algum momento de sua história burgos, ou seja, centros comerciais dentro da Europa. E ainda haviam as chamadas comunas, que eram centros urbanos onde viviam os vilões, e eles lutavam para obter independência em relação aos senhores feudais. Isso porque os burgos, apesar de formarem centros urbanos, eles estavam dentro de um território que era feudal. Logo, eles tinham que pagar impostos aos senhores feudais. Isso vai gerar uma série de conflitos entre senhores feudais, burguesia, servos, e que vai culminar com o que a gente chama de formação do Estado Nacional, que deve ser uma das próximas matérias que eu vou falar para vocês a seguir. E, com o surgimento dos centros urbanos, surge também as chamadas corporações de ofícios e corporações comerciais. Corporações de ofícios era, vamos dizer assim, o rascunho do que seria a indústria. É quem mexe com manufatura. Essas corporações de ofício juntavam vários profissionais de uma mesma área, tipo corporações de ofício de alfaiates. Só alfaiate faz parte. Sapateiros e por aí, e assim por diante. Em que era padronizado um jeito de se fazer, a mecânica como se fazer determinados objetos. E essas corporações, elas foram se tornando fortes porque elas conseguiam passar conhecimento técnico para a sociedade. Já as guildas de comércio ou feiras, elas podem funcionar de forma fixa dentro dos feudos ou de forma itinerante, que são as chamadas feiras ou ligas hanseáticas, que juntam uma determinada região inteira em torno de um comércio. E, se eu estou falando de comércio, nem tudo pode ser feito através de trocas de produtos.
Isso quer dizer, então, que a Europa, aos poucos, ela foi se monetizando novamente, ou seja, ela foi cada vez mais trabalhando de volta com dinheiro. E se volta a trabalhar com dinheiro, logicamente, quem está trabalhando no campo, ele quer ganhar dinheiro. Dinheiro representa mais do que um produto ali, um saco de trigo. Então, cada vez mais essas pessoas que permaneceram no campo, apesar de tudo que aconteceu, elas vão querer começar a produzir em excesso para fornecer agora produtos para as cidades. Então você vê que um aspecto foi ligando ao outro, foi ligando ao outro, e isso transformou a sociedade europeia. Aquela sociedade lá que eu comecei o vídeo de hoje, que é toda estática ali, bonitinha, ela sofreu uma alteração completa depois do século X. E lá pelo século XIII, XIV, XV, a transformação vai ser total e ela vai perder muitas dessas características feudais, como a gente viu no início do vídeo. Gente, o vídeo de hoje fica por aqui, eu estou postando ele para vocês. Então, já como parte dessa história geral, lembrando que quem assistiu esse vídeo, na live de sexta-feira eu terei falado sobre a história do Brasil e a gente vai dar continuidade ao ciclo do ouro aqui no Brasil. Ok, gente? Então, bons estudos e tô torcendo por vocês.